Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e a compartilhar com todos segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Verso 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Aqui nós vemos Davi se lembrando da aliança que ele tinha para com Jonatas, seu fiel e leal amigo, e ele quer usar de beneficência, de bondade para com os descendentes da casa de Saul. Mesmo sendo pelaquele período que a dinastia de um reino antecessor era considerado co-inimigo com a dinastia do reino sucessor, ele usou de beneficência para assim o ajudá-lo, lembrou da sua aliança, do voto que ele assim havia feito, da promessa que ele havia feito para com Jonatas. E no verso 6 diz assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui, servo teu. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, tu, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Aqui nós vemos que Davi se prontificou a falar, a dialogar com Mefibosete, e mediante isso ele falou para ele não temer, porque o próprio Mefibosete ele temia assim era a morte, porque eram considerados como inimigos do reino. Então ele foi abençoado pela vida assim de Davi, para com a condição que assim ele vivia em Lodebar, um vilarejo pobre, esquecido, onde os mais miseráveis, as classes dos mais esquecidos, necessitados, carentes, assim habitavam nesta região, e ali estava Mefibosete. Mas Davi usou de beneficência e mandou assim o chamar. Davi foi que se prontificou, que foi à busca. Mefibosete não reivindicou nada. Foi Davi que usou de beneficência e misericórdia para com ele, lembrando assim da sua aliança. Assim eu vejo no sentido do Senhor para com as nossas vidas. Lembra assim da sua aliança para conosco, usa de beneficência, de misericórdia e nos concede um lugar de honra ao alimentar-se na sua mesa, diante do Rei. Mesmo na condição nossa de caído, de coxo no sentido espiritual, o Senhor é aquele que nos faz sentar-se junto com Ele, ó Deus. O Senhor é aquele que usa de graça e misericórdia para nos conceder, não no sentido de restituição, bens aqui como diz esta versão, essa parte na Bíblia, mas sim no sentido, numa amplitude, em uma bênção espiritual, que o Senhor assim nos estende, nos concede um lugar à mesa diante do Rei. Assim é o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, que usou de graça e misericórdia para conosco, que estávamos nós impedidos de caminhar junto dele, mas mesmo na nossa condição caída, na nossa natureza pecaminosa, ele estende a sua mão, vai diante de nós, vai nos buscar, nos tirar do esquecimento, para nos colocar nos lugares celestiais, para mostrar a riqueza da sua graça e misericórdia, que ela é infinita. Assim eu fico com esta palavra, meus irmãos,
E assim, um comparativo de Davi, assim foi o nosso Senhor, é o nosso Senhor Jesus, que usa sempre de beneficência para abençoar os seus, que estás carente, que está necessitado, que está precisando, ó Deus, de um auxílio, de uma mão estendida. Assim é o nosso Rei, que jamais se esquece da sua aliança, se mantém-se assim em vigor pela sua graça infinita para conosco. Desde já eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.